Boa noite a todos, boa noite, Eni, Boa bem-vinda noite. mais uma vez. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Quero aqui primeiro me desculpar, porque na semana passada, no domingo, a palestra seria minha, né, a continuação do Jesus no Lar, mas eu fiquei sem luz. Então, se fosse a outra pessoa, seria mais fácil, porque teria alguém para transmitir. Mas para conseguir alguém na última hora fica difícil. Então, eu peço desculpas a vocês que estiveram aqui. Eu até tentei cancelar, mas me parece que ainda se conseguia entrar. Então, peço desculpas mais uma vez, mas a gente sabe que todos nós estamos propícios a isso, né? Luz, internet, mas estamos aqui hoje, graças a Deus, com muita alegria, como diz a Enir, com muita alegria no coração poder estar aqui, né? E quero dar uma boa noite aqui a todos. Já temos aqui a Leida, boa noite, Leida, Edilene, Eleazar Carvalho, Edilene Abreu, que bom ter vocês aqui, a Regina Hampton, Alexandre Boechat, Rosângela Fescher, Raquel Gama, quem mais? Rosângela Fescher de novo, Renata Leonardo, nossa, bastante gente, ó, Marlene Branco, Helga e Suzana. E todos aqueles que não colocaram ali, né, a sua mensagem, mas sejam todos bem-vindos também. Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura e uma prece para a gente logo passar para a Enir, que para a gente dar continuidade aqui, a lição hoje é o sermão profético, né, continuação, mas é amplitude cósmica desse acontecimento. Então, tem coisa muito boa aí. Então, vamos lá, vou ler a mensagem aqui do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, a lição é 96. De quando em quando, peraí. De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus, local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor de nosso equilíbrio e serenidade. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muito distúrbio físicos. Experimente essa receita. Tome um banho de mar ou cachoeira. Ande descalço na grama à beira-mar. Deixe sob a sombra de uma não, deite-se sobre a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro de terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. A mãe natureza está aguardando sua visita. E quem de nós não tem pelo menos alguma desses itens aqui que pode ser feito, né? Uhum. Vamos agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo por toda a sua bondade, todo o seu amor que dedica a este planeta tão lindo e maravilhoso em todos os momentos. Que nós possamos cada vez mais ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para compreender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, trazendo cada vez mais tolerância, paciência, para podermos viver um dia de cada vez. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para esta palestra, para esse estudo, que foi preparado pela nossa irmã Enir,
que ela possa ser envolvida, ser embalada nessa atmosfera de amor, para trazer para todos nós o seu trabalho e o seu esforço. Que a bondade e a misericórdia divina possa acompanhar todos nós aqui presentes, e que ao final desse encontro possamos, Mestre Jesus, estarmos melhores do que aqui chegamos. Te agradecemos, agradecemos a espiritualidade amiga da nossa querida casa, Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, pelo apoio e pela tarefa. Que assim seja. Enir, minha querida, a palavra é sua. Obrigada. Boa palestra. Obrigada. Boa noite a todos, mais uma vez, que foram chegando aí devagarinho, né? Hoje a gente vai dar uma sequência a um assunto que a gente já vem há algum tempo conversando, que é sobre o sermão profético de Jesus. Um sermão deixado por Jesus já no final da sua missão, da sua passagem aqui na Terra para todos nós. Um sermão que iria falar sobre esse período de transição planetária que nós estamos vivendo. É claro que, como toda profecia, ela não é para ser exatamente cumprida. As profecias, elas representam para nós um alerta, para que nós possamos, diante daquele alerta, tomar uma nova decisão, dar um novo rumo à nossa existência. É para isso que servem as profecias, e não para elas serem cumpridas ao pé da letra. E é claro que se a gente está falando sobre esse sermão de Nosso Senhor Jesus Cristo, é porque a intenção é que essa profecia não se cumpra verdadeiramente, para que nós possamos abreviar todos os sofrimentos ao máximo que foram profetizados por Nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Então a nossa conversa, ela tem esse fim. Muito bem. Nós estamos seguindo todo um roteiro, toda uma estrutura embasada na Bíblia de Jerusalém. Então, até o momento, a gente já falou dos 4 primeiros itens de conformidade com a Bíblia de Jerusalém, né? Da proposta, da forma pedagógica com que eles trabalharam com esse tema, com esse assunto específico, com esse ensinamento específico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós fizemos uma introdução, falamos dos princípios das dores, as grandes tribulações que ocorreriam em Jerusalém logo após a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Filho do Homem, e hoje a gente está falando sobre essa amplitude cósmica desse acontecimento que foi profetizado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos tecer algumas reflexões em torno dessa titulação, dessa forma de distribuição feita nesse assunto destinado ao sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia de Jerusalém teceu. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente, que tem alguma coisa errada aqui, tá? Eu vou ter que remover esse daqui, tá? Peço a vocês um pouquinho de paciência, e a Patrícia também, porque alguma coisa aconteceu que caiu aqui na hora que eu estava conversando com vocês, eu estava ao vivo, e eu vou ter que passar os slides novamente, pedir a Patrícia, tá? Então, só um minutinho, peço a vocês um minutinho só, para a gente poder passar exatamente esse assunto. Será que tá? Uma grande pergunta que não quer calar. Vou pedir a vocês só um minutinho, se eu não conseguir de uma forma, vai acontecer de outra, tá? Deixa eu só colocar isso lá na minha área de trabalho, que novamente saiu, tá? Muito bem, vamos lá. Vou voltar de novo, vou pedir a Patrícia que ela possa recolocar para mim, porque saiu quando a minha conexão, enquanto estava dando a música do início,
Eu perdi a conexão aqui com vocês. Vamos lá. Patrícia, vou pedir para você habilitar novamente, tá? Se não conseguir, a gente vai fazer sem isso mesmo, tá? Ai, meu Deus, vamos lá. Vou tentar carregar de novo, se eu não conseguir. Acho que estou conseguindo. Vou pedir a Patrícia para habilitar novamente, por gentileza, para a gente poder passar. São essas coisas da tecnologia, né, que vão acontecendo. Patrícia, isso, valeu, obrigada. Muito bem, então vamos lá. Bom, quando Jesus esteve entre nós, ele proferiu de uma forma didática, uma distribuição que é nossa, pelo menos 4 sermões de suma importância. O Sermão da Montanha, que vem falar sobre a implantação do reino de Deus aqui na Terra. O Sermão Profético, eu já falei para vocês, que vai falar sobre a transição planetária, como é que vai ser a implantação dessa nova fase. O Sermão do Cenáculo, que foi tão somente proferido no Evangelho de João, que foi dirigida, né, que também é chamado de Última Ceia ou Santa Ceia, dirigido aos apóstolos ou aos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Sermão dos 8 Ais, que são dirigidos aos escribas e fariseus e a todos os religiosos do nosso século. Mas o Sermão do Monte das Oliveiras, que é o sermão profético, esse sermão que foi proferido lá no Monte das Oliveiras, a gente vai ver que ele foi retratado tão somente nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E esse evangelho que foi proferido no monte, é importante a gente entender que os montes também guardavam simbologias para nossas reflexões. Todo monte, ele demanda para nós um esforço, um trabalho de nós subirmos, mas subirmos em que direção? No sentido vertical. E o que nós precisamos verticalizar deve ser a nossa reflexão. O que nós precisamos verticalizar é as nossas emoções, que estão muito conturbadas, estão muito ainda arraigadas aos valores do mundo material. Então, ele é um convite a verticalizarmos as nossas emoções. As oliveiras, a gente sabe que o seu produto mais nobre, o que mais de nobre nós poderíamos extrair de uma oliveira é o azeite. Mas para extrairmos o azeite, é preciso que as azeitonas sejam maceradas, já mostrando para nós que a gente precisa fazer uma grande transmutação interna. Transmutar os nossos valores que são embasados ainda nas 2 grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então, é um convite a verticalizar as nossas emoções e fazer com que nós possamos macerar aquilo que é uma chaga que está nos deixando preso aos ciclos reencarnatórios de dor, que é o orgulho e o egoísmo. Então, esse era o primeiro convite de nosso Senhor Jesus Cristo. Como falado anteriormente, nós estamos seguindo toda a forma didática de distribuição desse sermão profético na Bíblia de Jerusalém. E hoje nós estamos justamente aqui, na amplitude cósmica desses acontecimentos. Uma das primeiras perguntas que nós deveríamos fazer quando a gente lê uma amplitude cósmica é refletir se aquilo que nós fazemos, que nós achamos que está ou que poderia tão somente refletir em nós, ou seja, se o nosso comportamento por pensamentos, palavras e obras, ele poderia ter uma repercussão mais ampla, ou seja, uma repercussão que fosse além das fronteiras de nós mesmos. E é claro que nós que estamos habituados aos estudos da doutrina dos espíritos, nós sabemos que as nossas atitudes, que o nosso comportamento por pensamento, palavra e obra, ele pode com certeza ter uma amplitude maior do que só reverberar ou ter como consequência na nossa vida particular. Mas ele pode influir em toda uma coletividade.
não só uma coletividade familiar ou uma coletividade em forma de cidade, de estado, mas numa coletividade chamada planeta Terra. Ainda agora, nesse momento que nós estamos vivendo do século XXI, nesse mês de agosto de 2024, de agosto para setembro, nós estamos vendo um desses comportamentos nosso, que nós achamos que é uma coisa só individual, que vai só nos afetar, mas um comportamento que está refletindo em toda uma comunidade no nosso Brasil, que são as queimadas. Esse comportamento, essa atitude, essas queimadas, que muitas delas nós suspeitamos que são de origem humana, que são de origem criminosas, humanas, nós sabemos que ela não terá uma repercussão tão somente individual, mas uma repercussão que vai influenciar muito, muito, numa coletividade de um país chamado Brasil, mas que não vai ficar circunscrito tão somente ao Brasil, mas a toda uma coletividade chamada Planeta Terra. E em cima dessa reflexão, que nós fomos buscar não num livro religioso, mas num livro de um cientista chamado Fritjof Capra, que é um físico muito importante, que escreveu diversas obras que vão abordar temas relacionados à ecologia e à sustentabilidade do nosso planeta, porque essa sustentabilidade, a gente sabe que ela não está relacionada só a determinados países, mas a toda uma comunidade chamada Planeta Terra. E num desses livros específicos, intitulado A Teia da Vida, ele vai abordar uma teoria que não é dele, mas é também de um pensador sistêmico como ele é, né? Que é uma corrente de cientistas que pensam de uma forma diferente dentro do campo da ciência, mas são pensamentos, são pensadores, são cientistas que enxergam que nós estamos todos interligados dentro dessa estrutura chamada ecossistema, que nós não estamos apartados ou desligados do ecossistema, mas que nós fazemos parte também desse ecossistema. Então, lá, nesse livro, Fritjof Capra vai procurar, né, vai escrever, vai trazer para nós sobre uma teoria chamada Teoria de Gaia, onde essa teoria também ela vai englobar que a Terra é todo um sistema ecológico vivo, um ecossistema que é vivo e que estamos todos ligados, inclusive nós estamos ligados a esse ecossistema. E lá ele vai dizer assim, a teoria de Gaia é uma ruptura radical com a ciência convencional, porque a ciência convencional ela acha que nós estamos separados desse ecossistema, que nós somos superiores e estamos destacados, não estamos atrelados a esse ecossistema. Então ele diz que considera, né, essa teoria de Gaia, né, como uma alternativa à sabedoria convencional que vê a Terra como um planeta morto, porque a teoria convencional ela vê a Terra como um planeta morto, feito de rochas, oceanos e atmosferas inanimadas, e meramente habitado pela vida. É assim que a nossa ciência convencional vê. Mas os cientistas sistêmicos, eles não veem a Terra como um planeta morto, onde a vida está habitando, mas como tudo está interligado. Tudo está interligado, tudo é de suma importância para que se mantenha a vida, para que se mantenha esta harmonia dentro do nosso planeta. Então ele diz que considera a teoria de Gaia como um verdadeiro sistema, que tudo na Terra é um grande sistema, tanto a vida biológica como a vida não biológica.
tudo é um grande sistema que está interligado um ao outro para manter toda essa harmonia que até então vivíamos. Até então vivíamos, porque agora não estamos vivendo. Não temos mais estações definidas, o inverno faz 40 graus. Tínhamos uma coisa chamada efeito estufa, agora temos uma coisa chamada efeito fervura, e sabemos que caminhamos para algo mais crítico do que isso. Então, ele diz, considera a Terra como um verdadeiro sistema abrangendo toda a vida e todo o seu meio ambiente, estreitamente acoplado de modo a formar uma estrutura autorreguladora, uma estrutura que vai regular a temperatura da Terra e o clima da Terra. Então, tudo está conectado em tudo, segundo esses cientistas que são sistêmicos e segundo essa teoria de Gaia. Então, o Friedrich continua dentro desse pensamento. O ciclo todo liga vulcões, ou ligando vulcões, ou seja, seres que não são biológicos, são abiológicos, né? Ligando vulcões a erosões das rochas, a bactérias do solo, as algas oceânicas, a sedimentos de pedra calcárica e, novamente, vulcões. Então, tudo está ligado, não só os seres vivos, mas como os seres não vivos. Atua como um gigantesco laço de realimentação, que contribui para a regulação da temperatura da Terra e, por conseguinte, né, ao clima da nossa Terra. A teoria de Gaia olha para a vida de maneira sistêmica, reunindo geologia, microbiologia, química, atmosfera e outras disciplinas cujos profissionais não estão acostumados a se comunicarem uns com os outros. Então, segundo essa teoria, todos nós estamos interligados. Então, o que um faz vai repercutir sobre os demais. Apesar de ser uma teoria científica ligada a cientistas sistêmicos e não a cientistas clássicos, mas é uma teoria que já nos alerta que o nosso comportamento individual pode afetar uma coletividade, nos chamando atenção para tudo isso. Isso nós estamos falando, que isso foi escrito, que foi divulgado, esses cientistas sistêmicos já estão nessa discussão desde o início do século passado. E apesar de todos os alertas que eles fizeram, nós não fomos afetados, sensibilizados, ou a grande maioria de nós não nos deixamos sensibilizar por esse alerta. E nós estamos falando só do âmbito desses acontecimentos, do âmbito da ciência, tão somente. Não estamos falando de um âmbito religioso, mas de um âmbito científico, mostrando que o nosso comportamento, entre aspas, embasado no orgulho, no egoísmo, que vai gerar um individualismo muito grande, vai repercutir sobre a vida de todo um planeta Terra. E isso é o que nós estamos vendo hoje. O planeta está queimando, porque não é só no Brasil. A gente tem a notícia de que todo o planeta Terra está queimando, devido às altas temperaturas, devido a incêndios criminosos, ou seja, comportamentos pessoais, individuais, mas aonde a mão do homem não foi lá e colocou, ateou o fogo, tem o efeito fervura que nós estamos, que somos responsáveis e que estão promovendo tudo isso. Então, esse fenômeno de transformação, tudo isso para ser falado, esse fenômeno de transformação da Terra, chamado transição planetária, que vai instalar um mundo de regeneração, esse fenômeno, esse acontecimento que foi falado por nosso Senhor Jesus Cristo, não virá sem uma coisa chamada dor e sofrimento, por causa dos nossos comportamentos. Por isso, é uma amplitude cósmica, é uma amplitude de grandes dimensões. O que a gente até então, antes, estava fazendo e achando que tudo isso só nos dizia respeito, no máximo poderia atingir a nossa vida pessoal, isso não é verdade. Então eu trouxe um pouco da ciência, mas agora eu vou entrar também um pouco na doutrina dos espíritos.
A doutrina dos espíritos nos diz que toda matéria, ela deriva de uma coisa chamada fluido cósmico universal. Tudo dirige, tudo é originário do fluido cósmico universal. André Luiz é aqui sem grandes profundidades, que não comporta isso, né, o momento não comporta. Num livro chamado Evolução em Dois Mundos, capítulo 1, ele vai intitular, ou seja, dar uma abrangência maior, mais aprofundada de tudo que Kardec deixou nas obras básicas, especificamente na obra A Gênese, que é onde ele mais tratou sobre o fluido cósmico universal, principalmente no capítulo 14. André Luiz, nesta obra, ele vai dar uma visão mais ampla e mais aprofundada de tudo que Kardec deixou para nós. Ele vai intitular esse fluido cósmico universal como plasma divino. O fluido cósmico como plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. E vai lá nos reforçar o conhecimento já trazido por Allan Kardec, especificamente em A Gênese, mas também no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. Ele vai falar que nesse elemento primordial vibram e vivem as constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Ou seja, todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, como o peixe está mergulhado nesse grande mar e toda a vida, então, está conectada uma à outra, porque estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que ele diz que guarda propriedades plásticas, né? Porque ele chamou ele de plasma, e nós sabemos, é claro, que diante da ciência que o plasma é o quarto estado da matéria, que esse estado da matéria, a matéria, ela sofre uma grande mudança, ela é muito plástica, ela é possível de ser moldada, de sofrer grandes mudanças, grandes transformações. Então, André Luiz diz que ela tem esta propriedade de sofrer grandes transformações pela sua plasticidade, na qual nós sabemos, lá pelo livro A Gênese, capítulo 14, que essa matéria, o fluido cósmico universal, ela pode ser moldada segundo os nossos pensamentos e a nossa vontade, no seu estado mais fluídico, no seu estado menos material, no seu estado imponderável. Então, quando a gente está falando do plasma como estado, quarto estado da matéria, a gente está fazendo só uma comparação, porque esse fluido existem outras propriedades que nós desconhecemos e que é extremamente influenciável pelo nosso pensamento e a nossa vontade. E aí nos leva a uma reflexão. Quando nós temos pensamentos e vontade de destruição do planeta, ou seja, embasados dentro do mal, olha a força e a amplitude que ele pode tomar, as consequências, como elas podem ser devastadoras a nível do nosso planeta. Vamos pensar só a nível do nosso planeta. Mas nós estamos mergulhados nesse fluido, como diz André Luiz, vibram e vivem constelações, sóis, mundos, seres, como peixes no oceano. Mas com certeza as nossas atitudes, elas vão reverberar, elas vão repercutir, não só a nível do nosso planeta, mas a nível de todo o nosso sistema solar e da nossa galáxia. Então, hoje é uma chamada para a nossa consciência, uma chamada muito séria. Então, André Luiz disse que esse fluido era plástico, sofria uma grande influência, que nós sabemos, uma influência nossa. Nós podemos moldá-lo de conformidade com o nosso nível evolutivo, que se for bom, que bom, mas se for ruim, que trágico. É o que a gente viu. Mas ele disse que esse fluido também tinha outras propriedades. Ele falou que era o hausto do Criador.
Hausto é o ato de respiração. Então, nós vivíamos dentro de Deus quando ele falou isso, filosoficamente, ele disse isso para todos nós. Então, filosoficamente, nós estamos em Deus. E nós sabemos disso porque um dos atributos da divindade é a onipresença. Deus está em todos os lugares, está dentro de mim. Então, ele testemunha quando eu agrido a criação. Quando eu vou agredir o meio ambiente, Deus está testemunhando as minhas atitudes. Isso é uma forma de filosoficamente falar sobre isso. Então, quando eu agrido um outro ser vivo, que pode ser um animal, as florestas, que somos todos um ecossistema, eu estou agredindo a eles, mas estou agredindo a mim e a outros seres, na presença da divindade. E será que isso tem repercussão? Essa deve ser a nossa pergunta, que daqui a pouco a gente fecha. E ele deu uma outra propriedade, ele disse que era a força nervosa do todo sábio. Para aqueles que não sabem, todos os nossos neurônios, né, nossas forças nervosas, nossos cérebros, eles estão todos conectados em rede. Então ele reforça que todos nós estamos ligados, interligados uns aos outros. E quando eu falo todos nós, eu não estou falando só de nós, os seres humanos, mas nós estamos conectados entre nós, que estamos conectados no reino animal, que estamos conectados nos reinos vegetais e que estamos conectados nos reinos minerais e que estamos conectados com todo o universo. É só para a gente dar abrangência nisso, porque o sermão profético fala dessa abrangência também. Está falando especificamente do nosso planeta, mas entenda, não estamos desligados do contexto universal. Estamos todos ligados porque Deus é esse, tem todas essas características. Deus, pela sua onipresença, conecta todos nós. A imanência divina conecta todos nós. Estamos todos conectados. Todos os nossos comportamentos, a presença divina está observando. E todos os nossos comportamentos não ficam tão somente os nossos comportamentos não repercutem, melhor dizendo, tão somente em nós, mas vão repercutir em maior ou menor escala em todos os outros seres, porque estamos todos conectados. Então essa é a nossa primeira reflexão. Dentro desse mesmo livro, André Luiz vai dizer que existem dois tipos de co-criadores, porque nós também somos co-criadores. Um co-criador em plano maior, que um deles nós temos grandes notícias, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Esses co-criadores estão em comunhão perfeita com o Criador e ajudam na administração de todo o universo. Eles têm esta incumbência. Eles são co-criadores em plano maior. E eles co-criam de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, como colocou André Luiz, de acordo de conformidade com as leis divinas. Então, os co-criadores em plano maior, eles só vão criar de conformidade às leis de Deus. Mas lá também nós encontramos uma péssima notícia, que eu vou passar o próximo slide. Vou até passar aqui o finalzinho. Temos os co-criadores em plano menor. Quem são os co-criadores em plano menor? Nós. Nós somos co-criadores em plano menor. E o que nós co-criamos? Porque lá eles vão dizer. Nós co-criamos, utilizando esse fluido cósmico universal, nós co-criamos o nosso veículo físico-psicossomático, o nosso perispírito, o nosso corpo físico, e criamos, aí que vai a notícia não muito boa, e co-criamos toda a psicosfera da Terra, que são as dimensões espirituais que circundam a nossa Terra, as dimensões inferiores. Isso é que é triste. Então, nós criamos as dimensões inferiores que circundam o planeta Terra, na qual André Luiz, nas suas obras
destinadas ao mundo espiritual, ele fala com minúcias, começando por nosso lar. Dessas regiões, então ele vai falar aqui, a colônia espiritual, nosso lar, se encontra num umbral fino, mas nós temos um umbral médio, um umbral grosso e as trevas. Isso nós criamos. Então, é da nossa responsabilidade tudo isso. Vamos continuar as nossas reflexões, fechando as considerações embasadas agora na teoria de Gaia. Teoria de Gaia, ou hipótese, é uma hipótese, ainda não foram aceitas por todos os cientistas, ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas. Elas nos chamam atenção para as relações existentes entre os seres vivos e o meio ambiente, os seres, né, vivos e os seres que não são considerados vivos, né, no meio ambiente. E principalmente para as relações existentes entre as nossas espécies e os demais seres vivos. Dessa forma, utilizaremos essa hipótese para refletir sobre os impactos que nossas atividades ou os nossos comportamentos estão causando no planeta Terra. E hoje eu faço uma chamada. Qual é o impacto do homem em relação ao planeta Terra? Tem sido um impacto bastante negativo. E aí vamos fazer as nossas considerações agora, embasadas nessa introdução rápida de conhecimentos, sobre o que nos fala o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal nos chama atenção para as relações existentes entre todos os seres vivos, entre o meio ambiente e principalmente pelas relações existentes entre o plano físico, que é o nosso, o plano espiritual e a nossa relação com o universo como um todo. E eu pergunto, qual o nosso comportamento? Como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido esse reflexo do nosso comportamento em relação só ao nosso planeta? Já não indigo em relação ao universo. Já que estamos todos conectados, qual tem sido a minha contribuição para o planeta Terra? Tem sido uma contribuição positiva ou tem sido uma contribuição negativa? Vamos seguir? Novamente, voltando agora com essa introdução, vamos voltar para o sermão profético. O sermão profético, se a gente puder, de uma forma didática, dividi-lo, ele vai estar falando sobre a sucessão de dois grandes acontecimentos que acometerão toda a humanidade terrestre. Não é algo isolado, mas todos. Um período de sofrimento, denominado transição propriamente dito, porque a dor há de vir realizar a obra que não foi possível o amor edificar por si só, como diz Emmanuel, e um período de paz conhecido como já mundo de transição, mundo de regeneração, que a gente chama. Então, um período em que a paz vai começar a reinar entre nós. Mas entenda, a paz não é a ausência de conflitos, é a vivência dos conflitos e a busca incessante por solucioná-los, mas embasado nas leis de Deus e não nas concepções egocêntricas, egoístas, humanas. E aí vamos voltar. O nosso mundo, porque ele está falando de uma transição planetária, o nosso mundo já foi um mundo primitivo, onde prevalecia totalmente os instintos e a lei do mais forte. Hoje o nosso mundo, que ainda nós estamos terminando, né, estamos mais distantes do mundo de provas e expiações do que já estivemos, e muito próximos, muito mais próximos do mundo de regeneração do que já estivemos. O nosso mundo é um mundo denominado de provas e expiações, onde a comunidade, na sua grande maioria, passa por provações e expiações. Desculpa, ali ficou errado, né? Eu escrevi a palavra expiações errada. No mundo em que precisamos ainda ser provados e precisamos passar por expiações. Então, é um mundo cuja grande maioria ainda somos imperfeitos. O mal predomina sobre o bem. Mas estamos caminhando no sentido e na direção, estamos cada vez mais próximos, mundo de regeneração, onde o bem já prevalece sobre o mal. Ou seja, onde as leis de Deus, elas vão prevalecer dentro de uma comunidade chamada planeta Terra. Então, é um mundo
onde aqueles que desejam ficar terão que cada vez mais se afinizarem, se afinar, buscar a viver as leis de Deus. De que forma que a gente pode fazer isso? Se nós compreendemos que as leis de Deus estão inscritas nas nossas consciências, é mergulhar profundamente dentro de nós para transformar o homem velho num homem novo. O mundo de regeneração é um mundo de transição, porque ele é transição, para nós alcançarmos os ditosos ou felizes, onde o mal já não vai mais existir. E depois alcançarmos os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina soberano, e granjearmos subsídios para sermos espíritos puros e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Olha o que nos espera, que maravilha. Quais as características do mundo de regeneração? Serve de transição entre mundos de provas e expiações e mundos felizes, que a gente viu. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então não é mais um mundo mais de expiação, começa a acabar as expiações, fica só as provas, onde a gente vai cada vez mais se depurando. O homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria, porque ainda é um mundo de materialidade. Neste mundo, todavia, não existe a felicidade perfeita, aquela que nós gostaríamos, mas a aurora da felicidade. Olha que beleza que está nos aguardando. Está lá, a fonte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, olha só, qual é a força que nós precisamos, qual é a grandeza que nós precisamos desenvolver dentro de nós, o amor. Como Jesus interpretou e deixou para nós, resumidamente, o amor ao próximo como a nós mesmos e, acima de tudo, a Deus. Então, é um mundo que começa o amor dentro de nós, através do autoconhecimento e da reforma íntima, porque só tendo amor poderíamos amar ao próximo como a si mesmo, e que vai culminar no amor a Deus, porque amando a nós mesmos e amando ao próximo, fatalmente amaremos a Deus. Então, onde a palavra amor, perfeita equidade, presidirá nas relações sociais. Não o amor interesseiro, em que eu faço alguma coisa por outro só para não ser prejudicado. Não, mas o amor incondicional. É esse amor que Jesus deixou para a gente, é esse amor que tem que ser implantado no mundo de regeneração. Todos reconhecem Deus, desculpa, ele ficou com letra minúscula, e tentam caminhar para ele cumprindo as suas leis, vivendo as suas leis. Nesse mundo, todavia, não existe a felicidade perfeita, mas, novamente, a aurora da felicidade. O homem ainda é de carne, por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados, que são quando a gente alcança a condição de espíritos puros. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias das expiações. Seremos provados, mas as expiações serão coisas do passado. Essa é a característica. E aí entraremos hoje na passagem que nos cabe do sermão profético, que são os versículos 29, 30 e 31, que diz assim: logo após a calamidade daqueles dias, ou seja, depois daquele período de grande sofrimento, né, o sol escurecerá e a lua não dará seu esplendor, e as estrelas cairão do céu e as forças do céu oscilarão. E então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu. E então serão abaladas todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com a força e grande aparência. E enviará os seus mensageiros com grandes trombetas e reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, ou seja, nos 4 pontos da terra, em todos os pontos, em uma extremidade do céu até a outra extremidade, ou seja, enviará missionários para todos os pontos, para todas as culturas, para todas as raças. Em todos os pontos haverá seus mensageiros, seus missionários. Muito bom essa notícia. Que calamidade é aquela que esse versículo fala logo após a calamidade daqueles dias? Foi o que ele deixou para trás no sermão profético.
muitos tentarão se passar como enviados do Cristo e dirão: o Cristo está aqui, o Cristo está ali, o Cristo está lá, está colar. O Cristo, onde que o Cristo deve estar? O Cristo deve estar dentro dos nossos corações, na vivência dos seus ensinamentos, que nada mais é, ou que nada mais representa, a verdadeira lei, que é a lei de Deus. Haverá conflito entre as nações, disse o sermão profético no passado. Guerras e rumores de guerras. Guerras sempre houve, guerra continua tendo. Mas o que são rumores de guerra? Serão guerras psicológicas que nos trarão grandes conflitos, mas conflitos que estes que nós viveremos, mas que só poderão ser equacionados se nós trouxermos de dentro de nós as leis de Deus, porque só com as leis de Deus nós poderemos resolver conflitos, porque conflitos são ambivalências e nós precisamos sair das ambivalências, da dualidade do bem e do mal, porque o mal é a ausência do bem. E nas leis de Deus só prevalecem o bem. Então, para sairmos dos conflitos, teremos que mergulhar de cabeça nas leis de Deus, viver de cabeça as leis de Deus. É a única forma que nós teremos de sair dessas guerras psicológicas, desses conflitos que serão estabelecidos e que nós já estamos vendo isso nas redes sociais, nas mais diversas maneiras. Os que seguem os Cristo serão perseguidos, é claro, porque o mal, para ele existir, ele precisa de números, ele precisa de adesão. O bem, não. Veja, nós não vivemos plenamente o bem, não aderimos plenamente ao bem. E nem por isso o bem deixou de existir. Existiu sempre, continua existindo e existirá. Mas o mal, para ter existência, ele precisa de números, ele precisa de pessoas que possam aderir às suas insinuações. Então, é claro que aqueles que tentarão viver a mensagem de Jesus, é claro que eles serão perseguidos. Então, nós teremos que estar fortalecidos na vivência do bem para suportarmos esses momentos. São palavras de Jesus. Multiplicar-se-á a iniquidade, porque as leis de Deus são equânimes, não tem preferência. E diz lá o sermão profético naquilo que já estudamos no passado, em outras palestras. O amor de muitos se esfriará, claro. O reinado do individualismo tentará sobressair, tentará prevalecer nas nossas relações. O personalismo, o individualismo tentará prevalecer nas nossas relações, mas só terá um jeito para que o reino de Deus possa ser implantado na terra, que é a vivência das leis de Deus. E só há um jeito para nós ingressarmos e podermos viver esse mundo regenerado, é viver as leis de Deus e destruir o individualismo e o personalismo que só pensa em si mesmo, e é por isso que o planeta está nesse caos climático, principalmente, mas também nesses rumores de guerra, nesses conflitos psicológicos que nós estamos vivendo. Haverá falsos cristos e falsos profetas, como nós já falamos em outras palestras, que representam todos aqueles que tentarão, dentro do campo da religião, do campo da filosofia e da ciência, implantar o materialismo, influenciar as pessoas para ideias que são materialistas. E isso nós já falamos em outras palestras e nós podemos ver isso nas redes sociais. Devemos nos apartar das redes sociais? Não, devemos refletir. Não devemos nos isolar do mundo, mas devemos refletir sobre aquilo que está sendo passado para nós. Se está de acordo com as leis de Deus ou não, e não nos apartarmos disso. Temos que desenvolver um discernimento, e que seja um discernimento embasado no brando e pacífico e na misericórdia que Jesus deixou para todos nós no seu sermão da montanha, nas bem-aventuranças principalmente. Mas, diz lá o próprio sermão profético, que haverá recompensas para os que resistirem. E Mateus falou isso no sermão profético, no capítulo 24, versículo 13 e 14, quando ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo que poderá ficar no mundo de regeneração. E os que não quiserem se submeter às leis de Deus, acontecerá como aconteceu um dia em Capela. Serão exilados para um outro orbe, de conformidade com seu grau de evolução moral, como o que aconteceu com os capelinos.
Muito bem. Vamos agora, então, para a gente finalizar, vamos fazer as reflexões devidas sobre os próximos versículos. Ele fala assim no próximo versículo, porque o de número 29, quando ele fala das calamidades daqueles dias, a gente já entendeu quais são essas calamidades, acabamos de ler e falar sobre elas. Mas ele diz lá, no versículo 29 ainda, o sol escurecerá e a lua não dará seu esplendor e as estrelas cairão do céu e as forças do céu oscilarão. O que será que simbolicamente quer dizer isso? O sol e a lua não darão mais a sua luz. Simbolicamente, nós podemos interpretar que todos os valores humanos que estão embutidos dentro da filosofia, da ciência e da religião, eles empalidecerão, eles perderão a sua força. Os valores humanos que estão embasados na materialidade, no orgulho, no egoísmo, esses valores empalidecerão, perderão a sua luz, perderão o seu sentido. É claro que tudo aquilo que está embasado em Mamão e não nas leis de Deus, ele empalidecerá, ele perderá o seu brilho. Porque nós compreendemos hoje melhor, ou compreenderemos melhor, que esses valores humanos levou a Terra aonde ela está. No mundo de miséria, no mundo de destruição, no mundo de competição, no mundo de guerras, no mundo de conflitos, que é o que nós estamos vivendo, e que esses valores humanos, não poderemos resgatar tudo isso com esses valores humanos, porque esses valores humanos estão nos levando até aí, ou até aqui. Mas terão que ser outros valores para que o mundo de regeneração possa surgir, possa resplandecer, possa ser implantado verdadeiramente nesse planeta chamado Terra, que deixará de ser prova e expiação e será regeneração, com todas aquelas características que ainda agora nós falamos. Então, a representação simbólica de que o sol escurecerá e a lua não dará o seu esplendor e as estrelas cairão do céu e as forças do céu oscilarão, a simbologia do sol e da lua que significa o empalidecer desses valores humanos que não vão mais prevalecer, porque a gente sabe que esses valores embasados no materialismo e no individualismo levou a Terra à sua destruição. Está levando a Terra à destruição. E as estrelas cairão, porque tudo aquilo que nos parecia brilhar antes como estrelas, na verdade era um brilho fictício. Representa tão somente as trevas da nossa ignorância, do nosso orgulho e egoísmo. Cairão, empalidecerá. E morrerão, porque nada mais é do que representa as nossas ilusões e as nossas trevas interiores. O nosso apego ao mundo material. Vamos lá? Estou avançando, gente, mas já estamos nos nossos finalmente. E aí diz o versículo 30. E então brilhará o sinal do Filho do Homem no céu. E então serão abaladas todas as tribos da terra, ou todas as nações, né, melhor dizendo. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com força e com grande aparência. O que simbolicamente poderá estar relacionado o Filho do Homem que vai brilhar no céu, como um sinal, um grande sinal, e que abalarão todas as nações, e que virá com grande força, como um grande sinal. O Filho do Homem, simbolicamente, ele significa o nosso encontro, a nossa união com as leis de Deus, o nascimento do nosso Cristo interno, das verdades deixadas, dos ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo, que vai começar a vibrar mais forte dentro do nosso coração diante de todas essas dores que nós viveremos, porque o sermão profético fala que nós passaríamos por momentos de fome, por momentos de pestes, por guerras, por rumores de guerra, por todas aquelas coisas que a gente já viu anteriormente em outras palestras. E aí, a mensagem de Jesus vai falar mais forte ao nosso coração.
Então, esse Filho do Homem representa essa união, esse encontro com o nosso Cristo interno. O abandono dessa nossa consciência egóica, o nascimento do self, ou do eu superior, ou desse Cristo interno, vai depender das correntes que nós estaremos estudando. O abandono da consciência egóica, onde nós poderíamos ouvir falar, dentro da doutrina dos espíritos, muito sobre a consciência egóica, na série espiritual da Joana de Ângeles, que vai trabalhar com essa questão do ego o tempo todo. A consciência egóica é essa consciência onde imperam o orgulho e o egoísmo, onde vai gerar um individualismo, que é o que nós estamos vivendo nessa atualidade. Esse homem que só pensa em si próprio e desrespeita a natureza para ter poder, para se destacar numa sociedade, para ter um poder econômico ou um poder de ação dentro de uma sociedade, e para ter essas duas coisas ele faz qualquer coisa, ele destrói o próximo, ele destrói a terra, mas o que ele quer é o poder. Então esse Filho do Homem, ele representa o abandono de tudo isso e o nascimento de um novo homem, um homem que se preocupa com o próximo, um homem onde o eu e o tu imperavam e agora vai operar o nós, a fraternidade universal. A busca pela construção de um planeta onde todos possam encontrar subsídios para viver de uma forma harmoniosa, de uma forma feliz, de uma forma em paz, dessa felicidade que todos nós buscamos. Mas o sermão profético continua. Se teremos esse momento de grande sofrimento para entendermos que precisamos fazer nascer dentro de nós esse Cristo interno, ou, se nós quisermos dizer, o eu maior, deixarmos para trás essa consciência egóica, esse homem velho, fazer ressurgir um homem que vai lutar por toda uma coletividade, e não só por ele próprio, para a sua própria sobrevivência. Mas a gente vai ver nesse sermão profético também que ele enviará, está lá no último item, no último versículo, ele enviará os seus mensageiros com grandes trombetas e reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra extremidade. Reunirá todos aqueles que queiram, de verdade, viver de conformidade com as leis de Deus, cuja base das leis de Deus é o amor. Então, todos aqueles que estiverem dispostos a viver verdadeiramente o amor fraternal, cuidar de todos os seres com amor, com carinho, como ele gostaria de ser tratado pessoalmente, esse Jesus vai reunir e vão ser esses que vão viver na Terra. Isso já foi tratado também em consonância com o sermão profético na Revista Espírita de 1868, de fevereiro, intitulado, o nome do artigo é Os Espíritos Marcados, onde lá, nesse artigo, está explícito que serão enviados na Terra 3 categorias de espíritos para fazer essas grandes mudanças e nos ajudar na nossa evolução espiritual. São os espíritos superiores, que são espíritos que ainda agem pela sua própria vontade, ou seja, vão vir com a missão de renovar, de trazer renovação para a Terra, mas ainda são espíritos que podem falir. E espíritos marcados que são missionários, que também trabalharão para a renovação e implantação do mundo de regeneração, mas que também podem falir. Leiam esse artigo. E os Messias, que são espíritos puros que virão em nome de Jesus para também implantar essa mudança, mas que são espíritos que não falirão, porque são puros e não sofrem mais a influência da matéria. Não são mais regidos por nenhum resquício da consciência egóica. Mas dentro deles, a união com Cristo, a união com as leis de Deus, estão plenos, estão em comunhão plena com as leis divinas. E serão essas 3 categorias de espíritos que com certeza já estão renascendo no planeta Terra para fazerem mudanças em todos os âmbitos do conhecimento humano, na filosofia, na ciência e na religião. Mas o alerta foi dado por Jesus há mais de 2000 anos.
Os ensinamentos foram deixados para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Todos os conhecimentos, toda a moralidade que precisamos desenvolver dentro de nós foi deixados nos ensinamentos de Jesus. Agora cabe a cada um de nós tomarmos as nossas decisões de vivermos as leis de Deus ou não. A escolha é nossa. Solução temos para modificarmos a paisagem da Terra, apesar de todos os sofrimentos que, com certeza, viveremos daqui para frente pela grande desarmonia que promovemos nesse planeta. Mas solução tem. Só temos que viver dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro das leis de Deus. Solução tem. O convite foi feito. Basta agora a gente aceitar e viver. Era a mensagem que eu queria deixar essa noite. Obrigada a todos pela paciência de me ouvirem até agora. Gratidão, Eni. Muita gratidão mesmo. Eu vou ler apenas uma mensagem, porque tem muitas mensagens, depois você lê. A do Alexandre, porque eu acho que vai representar a todos. Que ele diz: excelentes, profundos ensinamentos, grandes reflexões para todos nós. Obrigada a todos. A gente só consegue transformar alguma coisa quando a gente se transforma, né? Então não adianta olhar para o mundo, que o mundo está assim, que o mundo está assado, não adianta pôr a culpa externamente, porque é tudo, como é que se fala? É tudo reflexo do que está dentro de nós. Então, se a gente não partir para essa mudança interna, a gente vai viver o sermão profético. Com toda a sua intensidade. Todas as dores, exatamente. Porque a gente já plantou a semente errada. Agora, é claro que nós vamos colher os frutos disso aí, tudo que nós fizemos com a terra. É óbvio, a gente não pode esquecer isso. Não tem como botar debaixo do tapete, né? Isso aí. Mas se a gente quiser colher bons frutos, precisamos começar essa mudança agora. Mas nós, né, não adianta, mais uma vez, querer achar que o mundo que está errado, né? O mundo é feito pelos seus habitantes. Muito obrigada a presença de todos, muita gratidão. Muitas pessoas que eu já não vejo há algum tempo, a Alessandra Furtado, a Elisete também e outros, mas encerramos aqui pedindo a Eni para fazer a nossa prece de encerramento. Assim. Senhor Deus, que é o Pai de todos nós, e por conseguinte somos irmãos uns dos outros. Nossa gratidão pelo teu amor que é profundo e misericordioso, pelo teu convite que é eterno, pela tua presença que é constante. Jesus, nosso modelo e guia, nossa eterna gratidão por ter vindo até nós, para viver e exemplificar, para mostrar que temos condições de mudanças, temos condições de revertermos todo esse processo, temos condições de sermos felizes. Jesus, obrigada por termos mostrado o nosso potencial. Obrigada por ter trago todas essas mensagens, todos esses ensinamentos profundos para a nossa mudança, para a nossa reestruturação, para a nossa transmutação. Nossos queridos amigos espirituais, nossa eterna gratidão pela vibração constante, pelo trabalho constante em relação a nós, para que nós possamos ter coragem e força para mudarmos esse homem velho, transformá-lo num homem novo, um homem mais amoroso, mais misericordioso, mais fraterno, um homem que não vê o próximo como um inimigo, como uma ameaça, mas sim como um grande irmão de jornada, um irmão que é possível dar as mãos para a reestruturação de todo o nosso planeta. Obrigada por tantos ensinamentos, que tenhamos todos força, fé e coragem para juntos, através de um amor verdadeiro, transformar o nosso planeta e podermos ficar nesse mundo de regeneração. Gratidão eterna. Fique conosco sempre, Senhor, e gratidão eterna. Que assim seja.
Mais uma vez, tenham todos uma ótima noite e, como a Enir falou na sua prece, força, fé e coragem para essa semana que está iniciando. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigada.